Família, tudo bem? JC aqui na mesa com JC e nós estamos na série A Poder da Cruz. E eu quero compartilhar com você hoje sobre os 5 tipos de pecadores que há no Evangelho de Deus. 5 tipos de pecadores. Então, do Romanos 1 ao 3, nós já falamos, existe o pecador mau, Romanos 1, pecador moralista, Romanos 2 e pecador religioso, Romanos 3. Já explicamos sobre esse cara, como ele funciona. Bom, o Evangelho de Deus vem até esse cara e propõe paz, propõe reconciliação com esse cara. Como? Por meio da justiça imputada, da transgressão não atribuída, da culpa não entregue, mas do perdão oferecido através da morte substitutiva da cruz, substituição da cruz. E isso está em Romanos 4 e 5. E no capítulo 4, Paulo apresenta essa tese, esse princípio, esse conceito do dom da justiça. Então, aqui tem um quarto tipo de pecador, que é o pecador arrependido. Esse pecador arrependido é carinhosamente chamado pelo Evangelho de Deus de justo. Sim, justo e justificado pelo justificador. Então, Jesus é o justo e justificador, ele é o santo e santificador. Então, o pecador arrependido, o pecador que mudou a crença, que creu para dentro de Deus, que creu para dentro do Evangelho, que creu para dentro de Cristo, recebe o dom da justiça. E aí Paulo explica então em Romanos 4 e também Romanos 5 que os heróis de Deus na história, tanto Abraão, o pioneiro da fé, o pai na fé, como Davi, o homem segundo o coração de Deus, esses dois caras, heróis, essas duas lendas, eles se tornaram justos porque foram perdoados, porque foram imputados justos pela fé, não foi obra deles, não foi esforço deles, mas foi fé deles. Então Davi diz, então Paulo menciona Davi dizendo que bem-aventurado é o homem, bem-sucedido é o homem para qual Deus não atribui transgressão, para o qual Deus não atribui culpa. Quer dizer, o rei Davi, o homem mais bem-sucedido de Israel, fez uma palestra sobre como ser bem-sucedido e ele explicou que a chave dele era ser perdoado. Essa era a chave, esse era o segredo dele ser bem-sucedido, dele ser amigo de Deus. Então, os amigos de Deus são pecadores arrependidos que recebem o dom da justiça. Bom, e aí no capítulo 5 começa dizendo: justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Então, amigos de Deus são aqueles que receberam o dom da justiça pela fé. E agora no capítulo 6 e 7, nós temos o quinto tipo de pecador, e eu quero gastar um pouco de tempo falar um pouco desse cara. Esse quinto tipo de pecador é o que a Bíblia chama de pecador crucificado, ou pecador morto, ou pecador sepultado. Então, se você tem dificuldade de assumir que você não é mais pecador, você tem dificuldade de assumir a crença e a fé de que você não é mais pecador, como assim, JC? Eu não sou mais pecador. Pois é, você tem dificuldade disso? Então tá bom, vai, vou ceder para você. Eu e o evangelho aqui vamos ceder para você. Então você tem que falar que você é um pecador morto. É isso. Isso sim. Isso está em harmonia com o evangelho. Você pode falar, não, eu sou um pecador que morreu. Eu sou um pecador crucificado. Porque está lá em Romanos 6, 3 disse, nós fomos batizados na morte pelo batismo. Nós somos batizados na morte de Cristo. Então Cristo morreu e ali morreu o Filho de Deus. Então você é filho de Deus? A cruz tem a morte do Filho de Deus. Todo aquele que é filho de Deus, quando você é filho de Deus, aí dê um like, considere se inscrever no nosso canal, comenta aí, eu sou filho de Deus. E eu quero dizer, tem aqui links aí abaixo para você ver outros vídeos de estudos que nós temos feito aqui com você. Estamos usando essa plataforma para poder ter um ministério público. Muita gente chega em mim, JC, você está aí nos últimos 5 anos só na mesa, só na sua casa, você tem tanto conteúdo de Deus para ensinar para nós, você precisa ter um ministério público. Aí o pessoal quer que eu alugue uma capela, um auditório, um prédio de igreja e começa a fazer culto ali e tal. Isso pode até vir a acontecer no futuro, mas eu basicamente entendo que aqui é uma forma de ter ministério público através dessa plataforma digital. Então aqui nas minhas mídias sociais você pode ter acesso a essa palavra, esse ministério público
que nós estamos fluindo também. Mas eu queria ouvir de você, eu queria ver de você, o que Deus está falando com você. Comenta aqui, por favor. E quem é filho de Deus? Vamos, voltando para cá. Você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Escreve aí, por favor. Comenta aí que eu sou filho de Deus. Pois bem, se você é filho de Deus, a cruz é a morte, é a crucificação do filho de Deus. Jesus foi o primeiro e você foi o próximo. Então, se você é filho de Deus, a cruz também é a morte sua. Você está morto. Se você é filho de Deus, você morreu como pecador, morreu para o pecado. Então, se você tem dificuldade de assumir, eu não sou pecador mais, eu sou justo de Deus. Se você tem dificuldade de assumir essa boa confissão, que é a confissão que o Evangelho te dá, então pelo menos assuma que você é um pecador morto, crucificado e sepultado. Isso sim, aí você está muito próximo da verdade do Evangelho, da verdade da cruz, da verdade da palavra de Deus. Então, aqui em Romanos capítulo 6, versículo 3, diz que fomos sepultados com ele na morte do batismo. Mas para aprofundar, em Romanos 6,6 diz assim: sabendo que foi passado, crucificado com ele o nosso velho homem. Quem é esse cara que a Bíblia agora está chamando de velho homem? O Evangelho de Deus está dizendo velho homem. Quem é esse velho homem? É o velho pecador, miserável. Esse cara, esse pecador, ele foi, isso é um fato histórico lá no seu passado. Deus sabendo que a humanidade gosta de voltar para o passado, gosta de lamber o passado, então Deus falou, já que eu sei que meus filhos, os filhos de Adão, gostam de voltar para o passado, eu vou colocar dois fatos poderosos no passado dele para retroalimentar a fé. Porque os fatos do passado que o diabo coloca na nossa história, traumas, amarguras, frustrações, é para retroalimentar a nossa queda, nossa incredulidade. Mas Deus botou dois fatos poderosos no passado. Um é há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Deus colocou um fato histórico, a cruz de Cristo, dizendo, eu te perdoo, está consumado, está tudo pago. A maldição está sobre mim, para que a bendição, a bênção esteja sobre ti. Bom, isso é um dos fatos. Um outro fato histórico é o seu batismo. Você é cristão, você se batizou. No dia do seu batismo, você foi sepultado. O velho homem, o pecador, foi sepultado. Mas eu fui sepultado, mas eu saí de lá e eu me sinto tão vivo para o pecado. Pois é, não é o que você sente que é a verdade. É o que está escrito e é o que está no fato histórico. O que está escrito virou um fato histórico. Quando você creu para dentro de Cristo, você creu para dentro da sua morte. Então aqui em Romanos 6,3 diz que nós fomos sepultados com ele na sua morte. Mas o capítulo 6, versículo 6, diz também que nós fomos crucificados. Então diz assim, sabendo pois disso, que foi passado, foi crucificado com ele o velho homem. Quem é esse cara? Esse pecador foi crucificado. Então, se você tem dificuldade de confessar que você é um justo, você tem dificuldade de deixar de confessar que você é pecador, então presta atenção. Se você é do Evangelho de Deus, se você é cristão, você só pode confessar que é pecador se você confessar que é pecador crucificado. Eu sou pecador morto, eu sou pecador sepultado, eu sou pecador crucificado. Mas o texto continua no versículo 11, Romanos 6,11, dizendo assim, considerai-vos, pois, mortos para o pecado. Então, sabei, considerai. Então, quando eu sei, quando eu entendo, eu medito, eu ouço a pregação, eu ouço aqui na mesa com JC, eu ouço outros mensageiros fiéis do Evangelho, eu ouço e leio as Escrituras, o Evangelho de Deus. Então eu sei, quando eu sei, eu passo a me considerar, eu passo a ter uma atitude interior, gente. Realmente a palavra está dizendo que eu sou morto no pecado. Então você quer saber de uma coisa? Bateu na porta. Quem é? Pecado, sua tentação, pornografia, ansiedade, precipitações vis. Bateu na porta. Pecado. Quem? Você olha e fala, é você? Pois é, o cara te servindo não está aqui mais não. Como assim? Você está aqui, cara? Não, esse cara que está aqui, ele morreu para você. Entendeu? Ele morreu para você. Ele só serve para receber aquele outro que está vindo aí atrás de você. Quem que é? A justiça. Vem cá, justiça. Bem-vinda. Estou vivo para você. Então eu estou me considerando. Então, sabei, considerai. Agora, isso é o versículo 11. E lá adiante, diz, no versículo 13, oferecei-vos, pois, como ressurretos para a justiça. Então, saber,
considerar e oferecer. Oferecer. Oferecer é como? Eu me lembro, na faculdade, meus amigos me apresentavam fotos, imagens de pornografia. E eu dizia para eles, ele falou, JC, você viu essa? José Carlos, Juninho, né? Na época chamava Juninho. Eu falei, cara, não vi não. Olha aqui, eu falei, cara, eu até queria, mas eu não tenho olhos para ver. Ele, você é louco? Além de crente, você é doido? Eu falei, não, eu só é morto mesmo. Ele falou, virou assombração, zumbi. Eu falei, não, é que esses olhos aqui que você está vendo, eles morreram para ver a impureza, eles só estão vivos para ver a justiça, a retidão, a pureza, o amor verdadeiro. Então eu estava ali oferecendo os meus olhos para a justiça na hora que o pecado estava me chamando, porque eu já sabia, considerava e oferecia. Agora eu vou testemunhar para você aqui um pouco da minha vida e eu termino com esse testemunho. Sim, você pode ser liberto do pecado. Eu com 18 anos conheço o Evangelho e sou salvo, e a natureza divina entra para dentro de mim. Mas eu era escravo da pornografia desde os 12 anos. Então, dos 12 aos 18, eu era escravo da pornografia e outras coisinhas mais ligadas ao sexo ilícito, e baladeira, e mulherada e tal. E aí o que acontece? Eu converto. Só que agora, eu olho para as irmãzinhas ali da igreja, e ficava olhando bundinha, peitinho, ia para casa, ficava tentado e pá, masturbava. Era quase toda semana. Conversava com alguns irmãos ali, novos na fé, eles falavam, não, isso é normal para todo jovem. Um dia que eu entrei na faculdade, um jovem, um quintiliano, eu tinha ali meus 18 para 19 e ele tinha 20 para 21. E ele era um cristão sério, comprometido com o evangelho, cheio da palavra. E ele falou para mim, como é que tá essa parte da santidade aí, da pureza da sua vida, Juninho? Eu falei, cara, isso aí toda semana descascamos sabiá aqui. A gente cai nessas coisas da impureza. Ele, como assim, cara? Você é santo? Como é que você... Ele falou, pois... Ele virou assim e falou assim pra mim, pois essas mãos aqui, ó, há mais de 2 anos não sabem o que é masturbação. Eu falei, sério, cara? Ele falou, sim. Eu falei, como que você conseguiu isso? Aí ele falou, você não sabia que você morreu por pecado? Eu falei, me fala mais sobre isso. Aí ele abriu aqui o que eu tô falando pra você, Romanos 6, Romanos 7, Romanos... Ele falou, aí ele passou a tarefa pra mim. Cara, eu com aquela fome de Deus, de entrar no evangelho de verdade, raiz... Eu falei, cara, eu quero aprender mais sobre isso. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar uma vez por semana aqui e tal, e a gente compartilha um pouco sobre essa verdade da palavra. Só que é o seguinte, Juninho, tem que bater o papo reto. Você vai confessar toda vez que você cair aqui pra mim. Pode ser? Eu falei, fechou. Então toda vez eu encontrava com ele, o combinado era uma vez por semana, mas aí ele, outro amigo, o Cleone, eu, meu irmão e outros amigos, o Geraldo Júnior, o Flaviano e outros, a gente então ia se encontrar com eles, o propósito era uma vez por semana, a gente começava a encontrar 2 a 3 vezes por semana, tamanha a nossa fome para receber de Deus, daquele jovem, solteiro, cheio do Espírito, cheio da palavra, e ele pregava e ensinava para nós. E aí eu chegava muitas vezes nessa reunião, na casa dele, ou ali na faculdade, ou ali a gente se encontrava, e eu chegava, ele falava, ei, Júnior, eu chegava ajoelhado, falava, vamos orar. Porque eu tinha caído, e eu caía várias vezes, e tentava vencer. E aí ele orava comigo, lia Romanos 6, Romanos 7, confessava, pregava, e me passava a tarefa para casa para eu confessar e pregar. Olha, foram 6 meses que eu fiquei confessando, internalizando essa mensagem. Até eu saber. Porque o problema é que as pessoas caem no pecado em qualquer área. Eu estou falando da impureza, que foi trabalhado na minha vida lá na minha juventude. Eu não entendia muito bem, era um disco furado. Eu até falava, Deus, parece que ser santo é só uma questão de vencer pornografia, vencer impureza. Eu achava que Deus estava exagerando nisso. Depois, me tornei adulto, estou casado, tenho 4 filhos, casado com a mesma mulher, sou amante, ela é minha amante, minha amiga, minha esposa. E é tudo melhor hoje do que era até mesmo no início. E isso é motivo por causa da pureza, da santidade que eu alcancei lá na minha juventude, foi um firme fundamento. E hoje, conhecendo o drama de famílias que eu conheço hoje, o drama de gerações, uma geração problematizada sexualmente, problematizada no sexo, você está entendendo? O sexo, porque o algoritmo a gente precisa cuidar dele e tal. E aí o que acontece? Essa é uma geração problematizada. A geração que nasceu no final da década de 70 é problematizada sexualmente. A geração da década do Woodstock problematizada nessa área. A geração dos millennials e dos pós-millennials, coitado, eu tenho dó, eu tenho compaixão, eu tenho filhos dessa idade, eu tenho compaixão deles e da geração deles. No caso dos meus aqui dentro da minha casa, eu ensino, discipulo, prego e instruo. Eles têm razoavelmente avançado nessa direção. Mas eu vou dizer uma coisa, essas últimas gerações está extraordinariamente problematizada nessa área. E eu entendo hoje porque Deus trabalhou profundamente essa questão. Mas o meu ponto aqui é a libertação. E a libertação aconteceu quando eu
Fiquei sabendo ao ponto de eu poder me considerar. E aí chegou um momento da minha vida que eu caía, levantava nessa questão, confessava, recebia instrução, pregação, oração. Caía, levantava, instrução ali no meu 2 ou 3, uma comunidade de 2 ou 3 jovens, cheios do Espírito da Palavra, andando na luz, confessando, orando. Chegou um momento que eu parei de confessar, de cair, porque eu entendi, o negócio entrou dentro de mim, a verdade encarnou, e aí é o saber. Então, o saber, porque nós fomos tão treinados na natureza da serpente, na verdade da serpente, da incredulidade, que o que é simples, que é só saber que nós morremos e considerar e oferecer, se torna complexo, e aí que requer um esforço. É um esforço para entrar no descanso. Como diz lá em Hebreus 4, é um esforço para entrar no descanso. E nesse esforço para entrar no descanso, chegou um momento que é igual aquele romper da barreira do som, daqueles jatos. Chegou uma hora que rompeu. Eu me lembro do momento que rompeu. E a luz raiou no meu coração. E eu passei a me considerar e me oferecer como instrumento de justiça. Eu fui liberta. A Daniela, minha esposa, conheceu um jovem que ficou 3 anos esperando ela, sem ver uma mulher nua. A única mulher nua que eu vi desse processo, depois da libertação até a Daniela, foi a minha esposa, depois que a gente casou. E isso foi uma libertação extraordinária. E eu senti no meu coração de contar esse testemunho para você e dizer: há poder na cruz, como prova de amor. Há poder na cruz para libertar você da escravidão do pecado. E essa mesma libertação que acontece na questão sexual, da pureza sexual, né? Ela também acontece em qualquer outra área, na ansiedade, na impetuosidade. Eu lido com a minha impetuosidade, ela me atrapalha em muitas coisas, ela me atrapalha, por exemplo, na gestão de negócios, financeira, a ansiedade, né? Eu lido com isso e com a mesma maneira que eu lidava lá para a libertação da impureza. Lá na minha juventude eu venci. Então, ou seja, a santificação por meio do poder da cruz é uma jornada de uma vida inteira. Então eu estou aqui, alguém liberto lá da impureza, mas da ansiedade, das impetuosidades, eu estou no processo ainda de confessar que eu sou pecador. Ou seja, eu sou precipitado e impetuoso morto. E eu estou ainda internalizando essa verdade nesse aspecto, né? E considerando-me e oferecendo-me. E esse processo de transformação no poder da cruz é que faz toda a diferença. Compartilha aqui embaixo que tipo de pecador morto que você é. Pecador impetuoso, pecador na impureza, pecador na mentira, mas só considera assim: eu sou um mentiroso morto, eu sou um precipitado morto, eu sou um impuro morto, eu sou o que seja, um ansioso morto. Escreve aí que tipo de pecador você é, arrependido e crucificado, e comece a internalizar essa verdade até que ela rompa dentro de você e frutifique como frutos de arrependimento. Amém? Tamo junto. Compartilha esse vídeo aí, inscreve no canal, comente aqui, dá um like e vamos transbordar. Vem pra mesa com JC, isso aqui vai dar certo.